Eu convido você a abrir a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 12. Nós vamos meditar nos versos 1 a 3. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versos 1 a 3. Ouçamos a leitura da palavra de Deus. Ela nos diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Esta é a tua palavra, Senhor, e como teu povo, rebanho do teu pastoreio, nós rogamos a iluminação do teu Espírito, para que essa palavra possa penetrar no nosso coração e nós possamos ouvir a tua voz, o que o Senhor tem a dizer para nós neste texto sagrado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Com o que nós podemos comparar a vida cristã? Veja, quando nós cremos em Cristo, alguns têm um momento mais dramático, outros não tanto. Alguns sabem dizer: eu me converti no dia tal, do mês tal, do ano tal, na hora tal, no minuto tal, no segundo tal. Outros, normalmente aqueles que crescem na igreja, não sabem precisar o dia, a hora, o segundo da sua conversão, mas sabem que estão firmados em Cristo e creem em Cristo. A vida cristã ela tem um começo, e então ela tem a caminhada, ela tem o meio, até quando Jesus voltar e nos buscar, ela não terá fim, ela seguirá para a eternidade. E a Bíblia ela usa várias imagens para ilustrar a vida cristã. E uma das imagens que a Bíblia mais utiliza é de uma corrida. E é exatamente o que o autor aos Hebreus vai nos trazer neste texto. E por isso eu gostaria de falar com os irmãos sobre a corrida que nós temos diante de nós. Se você é cristão, se você crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, você tem uma corrida diante de você. Eu não sei se você gosta de correr ou de caminhar, mas na vida cristã nós não temos escolha ou opção, nós temos que correr, nós temos que nos preparar e temos que seguir adiante. Nós vamos ao texto, entendendo um pouquinho aqui onde estes versículos estão no contexto da carta, e depois nós vamos trazer algumas orientações que o texto nos traz, como nós podemos e devemos correr a corrida cristã. Primeiro, nós vemos aqui que o autor aos Hebreus está continuando um assunto. Ele começa dizendo, portanto. Essa conjunção indica que ele está concluindo algo que ele estava falando anteriormente. E o que ele estava falando anteriormente? Capítulo 11 de Hebreus fala sobre a fé e aqueles que caminharam na fé mesmo antes de Cristo. Nós costumamos chamá-los de os heróis da fé, certo? Então, ele falou destes heróis da fé, pessoas que o mundo não era digno delas, pessoas que caminharam em confiança, em perseverança, que correram o que tinha sido proposto a elas. E agora, então, o autor vai trazer para os seus leitores o seguinte: agora é a hora de vocês correrem. Eles já correram. Por isso ele diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Todos aqueles personagens do passado que correram a carreira que estava proposta, a corrida proposta, agora é como se eles se assentassem numa arena. E aqui o autor aos Hebreus era muito familiarizado com essa
a questão esportiva, né? Não é só dos nossos dias, campeonatos, esportes, Olimpíadas, isso era muito praticado naqueles dias, as famosas arenas, onde haviam competições, o público ficava sentado e os competidores dentro dali no centro da arena praticando as suas modalidades. Então ele nos traz essa imagem de uma arena esportiva, essas testemunhas do passado assentadas nos rodeando, e agora nós temos uma carreira proposta. No final do verso 1 ele fala, mas aqui poderia ser traduzido por corrida. Ele usa exatamente a ideia de uma competição atlética esportiva de corrida como uma analogia para a vida cristã. E então nós chegamos aqui na parte de entender quais são as orientações que o autor aos Hebreus nos dá para essa nossa corrida, que, como eu disse, não tem como escapar. Nós temos uma corrida diante de nós. Nós temos uma corrida proposta. A vida cristã é uma corrida. Não temos opção de não corrê-la, a menos que nós então abandonemos a fé. Mas se nós estamos em Cristo, firmados em Cristo, somos seus eleitos, nós temos essa corrida. A questão é como nós vamos correr esta corrida. A primeira orientação que eu vejo que o autor nos traz é que nós precisamos desapegar das coisas que nos impedem de correr. O que eu quero dizer por desapegar? Certas coisas devem ser deixadas de lado. E o autor vai dizer o seguinte, ainda no verso 1. Desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos. Para nós corrermos, primeiro nós precisamos deixar de lado aquilo que nos atrapalha. E o autor vai mencionar duas coisas que nos impedem de correr ou nos atrapalham nessa corrida: peso e pecado. E são duas coisas diferentes. Peso é um impedimento, um obstáculo, um estorvo. Coisas que não são necessariamente ruins, mas que nos atrapalham nessa corrida. Eu não sei se você já teve, se você pratica algum esporte ou já praticou algum esporte, mas é muito difícil correr de calça jeans e de sapato social. Se eu, com essa roupa que eu estou, fosse praticar uma prova de corrida, seria um desastre. Já seria um desastre com a roupa esportiva. Com a roupa que eu estou, seria 10 vezes pior. Porque a roupa prende, a calça ela não é adequada, o sapato ele não é confortável para uma longa distância, para uma corrida. O solado ia começar a soltar, eu ia começar a suar, eu não ia ter o que fazer com essa roupa. Então, existem coisas na nossa vida que não são necessariamente pecado, mas nos atrapalham de caminhar. João Calvino, comentando, ele diz o seguinte: o apego a esta presente vida, os deleites que o mundo proporciona, os apetites da carne, as preocupações terrenas, as riquezas e as honras, bem como outras coisas desse gênero, é o que nos atrapalham de seguir a Cristo. Vou dar um exemplo para ser bem claro. Rede social, eu acho que é uma coisa que a maioria aqui está acostumada em alguma medida. Não é uma coisa ruim, pelo contrário, pode ser inclusive uma ferramenta para anúncio do Evangelho. Eu conheço várias pessoas que foram para uma igreja porque ouviram uma mensagem numa rede social, ou receberam uma mensagem, receberam um áudio, um vídeo de uma pregação, ou leram aqueles textos que aparecem nas redes sociais, e então foram impactadas e buscaram porque já estavam sedentas e foram atrás. Agora, a rede social pode ser um peso, pode ser um obstáculo, pode ser algo que nos atrapalha, pode ser algo que faz com que a gente perca o tempo precioso e limitado que nós temos. Pode ser algo que nos expõe a perigos como inveja, ira, concupiscência, desejos da carne, entre outras coisas. Mas também o autor vai falar de pecados, aqui no sentido de práticas contrárias à lei de Deus e que nos afastam do Senhor. Não se engane, os nossos pecados atrapalham a nossa corrida. Às vezes a gente pergunta, por que eu não... A vida com Deus não flui mais como fluía antigamente.
Antigamente parecia que eu tinha uma linha direta com Deus. Eu tinha coragem, eu tinha fé, eu tinha ousadia, eu espalhava o evangelho. Agora parece que tudo isso passou. É possível que isso esteja acontecendo, porque há pecado atrapalhando a sua corrida. Você precisa correr, mas existem coisas que estão te atrapalhando. Sejam estes pesos, que não são necessariamente pecaminosos, mas acabam nos atrapalhando, ou realmente pecados, desejos, sentimentos e práticas contrárias à lei de Deus. E o texto vai falar que essas coisas tenazmente nos assediam, ou seja, elas se apegam firmemente a nós. E nós precisamos então desapegar. Há alguns anos tinha uma propaganda de um site de vendas online que o slogan era desapega, desapega. A gente guarda tanta coisa em casa e vai acumulando, vai acumulando. E de repente a casa já não tem espaço para andar, o armário já está lotado, você quer, né, precisa de uma coisa nova, mas não cabe mais onde você queria colocar. Ou então é só uma tralha que vai se acumulando, sujeira e bichos, etc. É necessário desapegar. Entender que essas coisas são passageiras, elas não são, muitas delas não são necessárias. O pecado, obviamente, não é necessário, mas muitas outras coisas não são necessárias e se nos atrapalham, deixa de lado. Por que nós precisamos nos desapegar? Como eu disse, essas coisas são grandes empecilhos. Elas nos tornam vagarosos, elas nos levam à exaustão, elas atrapalham, elas nos prendem ao passado, elas nos prendem ao velho homem. Lembre-se que você recebeu uma nova vida em Cristo para caminhar em novidade de vida. Se existe alguma coisa que te prende à velha vida, ao velho homem, você precisa abandonar isso. Porque enquanto você não abandonar, você vai ficar preso nessa corrente. Muitas vezes nós colocamos a culpa de não caminharmos devidamente nas circunstâncias, nas pessoas, até mesmo no diabo. Mas a culpa normalmente, se não sempre, é nossa. Porque nós estamos apegados demais a coisas que nos atrapalham. Como é que nós conseguimos nos desapegar dessas coisas? Por meio de Cristo e do seu Espírito. Por meio de uma educação da nossa vontade. Nós precisamos, em primeiro lugar, crer no Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar, para nos libertar, para quebrar tudo aquilo que nos prende ao passado, ao velho homem, à velha vida. Mas nós precisamos do poder do Espírito para não mais satisfazer aos prazeres da carne. O apóstolo Paulo fala isso em Gálatas 5,16. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. É preciso, então, crer no Evangelho, estar apegado a Cristo, andar no Espírito, mudar o nosso pensamento, mudar os nossos hábitos, mudar as nossas atitudes, nos envolvermos com aquilo que nos aproxima de Deus, ao invés de nos envolvermos com aquilo que nos afasta de Deus ou nos atrapalha na caminhada. Parece algo muito óbvio, e é muito óbvio, mas de tão óbvio nós muitas vezes não paramos para pensar e não paramos para entender que muitas vezes estamos sendo atrapalhados por essas coisas. Do que é que nós precisamos abrir mão? Do que é que você precisa abrir mão? O que tem te prendido? O que tem te atrapalhado na sua corrida com Cristo? O que você precisa deixar para trás, que não é essencial? Que, sinceramente, não vai fazer diferença nenhuma? Quais são os pecados que você ainda alimenta e que já passou da hora de confessá-los e abandoná-los e buscar realmente a nova vida que Cristo tem para você? A segunda orientação que nós vemos neste texto é que nós precisamos entender a corrida e então corrê-la. Nós precisamos de discernimento. O texto fala: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, ou a corrida que nos está proposta. Nós precisamos entender que corrida é essa. Porque nós precisamos de um objetivo. Não é sair pela rua correndo de qualquer jeito. É entender onde eu estou, onde eu preciso chegar e qual é o caminho que eu preciso correr.
E nós só vamos entender isso, só vamos ter esse discernimento a partir da Escritura, a partir do Evangelho, a partir da palavra de Deus, a partir de participar de uma igreja bíblica que nos orienta semana a semana. Aqui é o caminho, este é o caminho que nós temos que andar, por onde nós temos que correr. Então nós precisamos de discernimento na palavra de Deus. Nós precisamos de esforço, porque correr implica esforço para sair do lugar. Por que muita gente não pratica atividade física? Porque exige esforço. E a gente gosta de ficar descansando. Pense, essa semana, diz que terça-feira vai fazer 0, 1 grau de manhã, né? Você acordar aí, quem sabe, 5 horas da manhã para dar uma corridinha na rua. Tempo agradável, né? Curitiba, sol, 5 horas da manhã já vai estar aquele sol de rachar, né? Eu já viajei para alguns lugares que, não sei o horário, mas sei lá, 5h30, 6 da manhã, você já acorda, já está quente, o pessoal já está suando, já está praticando atividade física. Aqui em Curitiba já não é muito assim, só para aqueles que são muito guerreiros, né? Aqueles que são muito corajosos. Mas você acorda às 5 da manhã, você olha para fora, aquela neblina que toma conta. Há tanto cobertor em cima de você que é quase uma musculação, né? Para se desvencilhar deles. Você tira o pé para fora e aí coloca para dentro. Eu não vou correr. É um sacrifício muito grande. Exige muito esforço. Mas veja, um atleta não tem opção. Eu gosto de futebol e acompanho clubes de futebol. E é interessante ver nessas semanas, né, os clubes colocam as fotos dos treinos e o atleta não tem escolha. Terça-feira estará de 0 graus, eles estarão lá no centro de treinamento com luva, touca, proteção para tudo que é lado e correndo e praticando. Por quê? Eles têm um objetivo, eles têm um foco, eles têm um campeonato, eles querem vencer. O cristão, se tem este foco, este compromisso com a corrida cristã, ele precisa entender que não há opção, ele vai ter que se esforçar, ele vai ter que sair do lugar. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 9, 26 e 27. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes ao ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Veja, Paulo diz aqui que ele tinha uma meta e ele se esforçava para cumprir essa meta, reduzindo o seu corpo a uma escravidão, no sentido aqui de esforço, de empenho, de compromisso. Qual é o esforço que Deus pede de nós? Que nós pratiquemos as disciplinas espirituais ou os meios de graça. Para Timóteo, Paulo vai dizer: exercita-te na piedade. A piedade é um exercício, envolve leitura da palavra, oração, meditação, jejum, confissão, adoração, comunhão, serviço, solicitude, tantas outras coisas. Chega domingo à noite, tá frio, e você pensa, será que eu vou sair de casa para ir no culto? E aí você lembra, eu tenho um objetivo. Eu preciso me alimentar da palavra, eu preciso estar com meus irmãos, eu preciso ser fortalecido e fortalecer, eu vou. Você acorda cedo e você pensa, eu vou fazer qualquer outra coisa, mas o Senhor te lembra, vá para a minha palavra. Recentemente eu ouvi um pastor dizendo que a primeira coisa que o cristão deveria fazer era ler a palavra e orar. Por quê? Se Deus é a nossa prioridade, a palavra e a oração devem ser a nossa prioridade, porque prioridade é aquilo que vem em primeiro lugar. A primeira coisa que nós deveríamos fazer ao acordar seria ler a palavra, falar com Deus, ter esse tempo de comunhão. Isso é um esforço da nossa parte, para que então possamos correr. Ainda dentro dessa corrida que precisamos entender e correr, nós precisamos de companheiros. Olha o que o texto fala, corramos com perseverança. Está no plural, ele não diz assim, corra, corramos. Uns dias atrás aconteceu uma coisa curiosa, faz 1 semana e meia mais ou menos. Eu estava em casa à noite e eram umas
8h30, 9 horas, estava frio, foi uma daquelas noites frias aí dos últimos dias. E eu ouvi barulho, eu saí na janela, e quando eu vi tinha uma multidão na frente de casa. Eu me assustei. Falei, que isso? É um arrastão? É uma festa? Quando eu vi, o pessoal estava com roupa de corrida. E aí eles, exatamente na frente de casa, eles fizeram um corredor, pessoas de um lado, pessoas de outro, um corredor. E no meio desse corredor, alguns começavam a correr. Eram 4 pessoas que corriam e alguém marcando o tempo. Eles ficavam cerca de 15 minutos ali. Fizeram esse corredor, o pessoal corria. Aí quando eu vi, tinha um carro com o pisca-alerta ligado, tinha um pessoal com sinalização. Aí eu entendi que era alguma prova esportiva. E aí eu descobri que parece que está comum aí em Curitiba. Nas noites o pessoal monta grupos e eles fazem um percurso e durante esse percurso eles têm algumas paradas para algumas provas específicas. Eles correm juntos. Por quê? Correr junto anima. Sair sozinho para correr 8h30 da noite no frio de Curitiba não é muito animador. Mas se você tem amigos, pessoas que você ama, que você se importa, ajuda. Um liga pro outro, e aí, vamos lá? Ah, tô meio desanimado. Não, vamos lá. Vai ser legal, a gente combinou, a gente se comprometeu. Então vamos. Sozinho é muito mais difícil, mas quando nós temos parceiros na corrida cristã, um motiva o outro, um auxilia o outro, um orienta o outro. Quantas vezes a gente pensou em desistir da nossa caminhada com Cristo? E um irmão em Cristo nos animou, nos chamou à parte. De repente até nos repreendeu por alguma atitude errada, algum pecado. E aquilo ali foi Deus falando conosco. Ou então quantas vezes a gente estava abatido e de repente um grupo de jovens ou de mulheres ou de homens ou uma escola dominical ou um culto ou uma conversa informal, nós nos sentimos revigorados porque alguém disse de repente, eu estou orando por você. Não desista. Por isso que a palavra de Deus fala, melhor é serem 2 do que 1, porque se caírem um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. E ainda dentro dessa segunda orientação sobre entender e correr a corrida, nós precisamos de perseverança. Corramos com perseverança a corrida que está proposta. Não é uma corrida de curta distância. Não é 100 metros rasos, não é 1 quilômetro, é uma maratona que dura a vida toda. Daquelas que servem para testar a nossa resistência, a nossa constância. Perseverança é compromisso e atitude de continuar na mesma rota, apesar das dificuldades. É como casamento. Casamento é difícil, não é fácil. Eu costumo dizer que o casamento ele é a receita da tragédia, porque você pega 2 pecadores e o que está na raiz do pecado? Egoísmo. E você pega 2 pessoas egoístas e junta elas para que elas vivam um para o outro. Elas não vão conseguir tão facilmente, a não ser que o Espírito as capacite. Mas é necessário perseverança. Virão dias difíceis. Quem é casado aqui já há alguns anos certamente passou por tempos difíceis. Tempos difíceis. Mas você lembrou do seu compromisso e você falou, eu vou perseverar, eu vou continuar. Você reuniu com sua esposa, com seu esposo e falou, não podemos desanimar. Nós estamos juntos e vamos ficar juntos até o fim. Perseverança é continuar apesar das dificuldades. Isso nos leva então à terceira e última orientação que o autor nos dá sobre a corrida que está diante de nós, que é precisamos ter o foco em Jesus. Os versos 2 e 3 vão dizer, tudo isso, desapegar do peso e do pecado, entender e correr com perseverança junto com os nossos irmãos, deve ser feito olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E como é que nós devemos olhar para Cristo? Nós devemos olhar para o que ele suportou. Diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Verso 3, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo,
A corrida está difícil? Olhe para Jesus, olhe para aquilo que ele suportou por você. Ele suportou oposição. O Evangelho de João vai dizer que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Jesus disse também em João: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Jesus suportou oposição. Você já suportou oposição? Jesus sabe o que você passa, porque ele suportou oposição. Ele suportou a cruz, o sofrimento, angústia e dor. Ele suportou vergonha e zombaria. Ignomínia é um termo que significa desonra extrema, uma infâmia pública. Você já foi humilhado alguma vez? Talvez na família, ou no trabalho, ou na escola, na faculdade. Jesus sofreu a maior de todas as humilhações, uma humilhação pública. A cruz foi a humilhação de Cristo. Ali estava o Filho de Deus, nu, numa cruz, ferido, humilhado, sendo zombado. Mateus 27, 39 em diante nos diz: os que iam passando blasfemavam dele, balançando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, ou seja, a liderança do povo de Israel, escarnecia dizendo: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Quando a sua corrida estiver difícil, lembre que a corrida de Jesus foi muito mais. E ele suportou essa dificuldade por você. Estava uma vez conversando com um jovem lá em Castro, e ele me contou essa história. Ele estava conversando com a sua namorada ao telefone, ela fazia faculdade em outra cidade, eles namoravam, ainda namoram à distância, agora estão noivos. E ela estava falando de lutas que ela estava passando no estágio, na faculdade, longe dos pais também e tudo mais. E ela falou: tá muito difícil, tá muito difícil. E ele, com muita simplicidade e humildade, ele disse assim: olha, eu sei que tá difícil, mas lembra que difícil mesmo é morrer na cruz. O resto é difícil, mas é pequeno. Não é tão difícil assim. Difícil mesmo é morrer na cruz pelos pecados. É mais ou menos isso que o autor de Hebreus está dizendo para nós. Olhem para Cristo, ele suportou o maior sofrimento, a maior desonra e humilhação por vocês. O nosso sofrimento é pequeno comparado ao que ele suportou por amor a nós. Por que é que nós não podemos também suportar o sofrimento, que é muito menor, por amor a ele? Mas não apenas olhar para o que ele suportou, mas olhar para o que ele conquistou. Fala que em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Ele sabia que a cruz era um meio para um objetivo glorioso, que era salvar os pecadores, era pagar o preço do pecado. O texto de Isaías 53:11 diz: verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por que Jesus suportou esse sofrimento? Porque ele sabia que no final ele se alegraria. Que no final ele veria um fruto de um penoso trabalho e ficaria satisfeito. Além disso, o texto fala que depois de suportar a cruz, ele se assentou à destra do trono de Deus. Ele assumiu uma posição de autoridade, de honra, de governo. Ele é o autor e consumador da fé. Ou seja, a nossa fé tem o seu princípio nele e a sua consumação nele. Cristo é tudo
em nós. Ele é o autor da nossa salvação. E isso ele conquistou por meio da sua morte na cruz. E é para isso que nós temos que olhar. Olhe para a vitória de Cristo. E lembre-se que se ele venceu, nós vencemos com ele também. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não significa que tudo vai ser mil maravilhas aqui e agora, mas que quando Jesus voltar e o reino se manifestar em toda a sua plenitude, nós seremos semelhantes a ele, nós seremos como ele é. E todo o sofrimento e toda a dificuldade do esforço da corrida terão ficado para trás, porque nós teremos chegado na linha final, onde Cristo nos espera, por onde Ele mesmo nos levou e nos conduziu para chegarmos lá. O que isso significa? Que nós só podemos iniciar essa corrida por causa de Cristo. Não existe corrida cristã sem Cristo. Não existe corrida cristã sem fé, confiança, arrependimento, entrega da vida totalmente a Cristo. E aí eu pergunto, você já começou essa corrida? Você está correndo essa corrida? Você já creu, confessou e se lançou a Cristo como o autor da fé? Significa também que nós só podemos concluir a corrida por causa dele. Sem ele nós ficaremos pelo caminho, mas com ele nós podemos terminar. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Em todo o percurso, olhe para Jesus. Muitas coisas vão tentar nos distrair. Medos, angústias, temores, preocupações, tentações, provações, tudo isso vai tentar nos distrair. Coisas que parecem até mesmo ser boas, mas nós temos que olhar para o nosso foco. Isso vai me atrapalhar na minha corrida? Então eu não quero. Isso é um pecado que desagrada a Deus e vai me afastar da comunhão com Ele? Eu não quero. Eu olho para Cristo, eu olho para o que Ele suportou, para o que Ele conquistou, e eu caminho com Ele, e tudo aquilo que me ajuda nessa caminhada, eu faço. Aquilo que me atrapalha, eu deixo para trás. E quando ficar difícil, lembre-se que o que nós suportamos é muito pequeno, perto daquilo que Ele suportou. E por isso ele é um sumo sacerdote que se compadece dos nossos sofrimentos, porque ele sabe aquilo pelo que nós passamos. Portanto, eu concluo dizendo o que já foi dito tantas e tantas vezes. Nós temos uma corrida diante de nós. Uma corrida longa, uma corrida difícil. Mas aquele que te chamou para essa corrida é fiel. E ele estará com você, ele estará conosco até o final. Lance fora tudo aquilo que te atrapalha. Abandone o pecado. Entenda a corrida, se esforce para correr com Cristo. E olhe para Ele. Que Ele seja o alfa e o ômega, o início e o fim, o mediador, o sustentador, e que toda a glória na nossa vida seja dada a Ele, até com Ele nos encontrarmos. Vamos orar. Nós te bendizemos, Senhor, pelo teu plano perfeito, porque o Senhor salva pecadores através do teu Filho Jesus. Nós nos afastamos de ti, nós viramos as costas para o Senhor, nós buscamos o nosso próprio caminho, nós começamos a correr a nossa própria corrida, mas pela tua graça o Senhor nos alcançou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos indicou um novo caminho, um caminho que já foi trilhado por Cristo, e Ele agora nos chama para correr esta corrida proposta. Fortalece-nos, ó Deus, pela presença do Teu Espírito. Ajuda-nos a olhar para Cristo em todo o tempo. Ajuda-nos a nos desembaraçarmos do peso e do pecado e a corrermos juntos, como irmãos, com perseverança, sabendo que, no final, nós somos vencedores, não por causa do nosso desempenho, do nosso mérito,
mas por causa da graça de Jesus Cristo, que correu antes e já nos concedeu a vitória. Fortalece os meus irmãos. O Senhor sabe a luta de cada um. O Senhor sabe a tentação de cada um. O Senhor sabe os obstáculos que cada um tem vivido e enfrentado. E o Senhor pode ajudar. Ajuda-nos e abençoe esta querida e amada igreja, esta comunidade de fé, essa família do Senhor, para que juntos, sob a direção de Cristo e o pastoreio fiel dos líderes dessa igreja, eles corram com perseverança, e eles glorifiquem ao Senhor, e eles chamem para junto deles muitos outros para correrem também. Nós oramos, Senhor, gratos pela Tua palavra e pelas Tuas promessas, pelo Teu Espírito que nos fortalece. Em nome de Jesus. Amém.